Irmãos, muita paz em nome de nosso Senhor Jesus Cristo aos vossos corações. Abençoe-nos este mestre de amor em nosso encontro para podermos estudar Emmanuel. De seu livro Vinha de Luz, na lição 73, temos o tema falatórios. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. São palavras de Paulo. Elas se encontram na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 16. O que são falatórios? Sussurros de muita gente falando ao mesmo tempo, mas também significam murmurações e maledicências. Profano. A gente considera que profano é sempre com relação à religião, mas não. Todo falatório, quando nós não fazemos ideia do que estamos falando, nem possuímos o conhecimento necessário, também é profano. Falatórios profanos que produzirão maior impiedade, qualidade de ímpio, crueldade, desumanidade. Essas são as consequências dos falatórios profanos. Poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. Podemos incluir, além da vida social ou doméstica, também a vida religiosa, onde o falatório desvairado também se encontra presente e oferece sempre os monstros das sombras, não do crime, mas das palavras que ferem, que magoam, que estabelecem perturbação e desordem. A atividade religiosa e científica do mundo hoje tem descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo. Não é assim, irmãos? Nós sabemos disso. Todos os vícios, todas as paixões, todas as doenças que são estabelecidas em cima dos desequilíbrios humanos, né? As descobertas são as mais variadas. E o objetivo é sempre extinguir-lhes os focos de contaminação. Há se trabalhado muito, irmãos, louvavelmente, no combate ao álcool e à sífilis. Não é assim? Sabemos disso. A nossa ciência, a nossa religião trabalham, ora ainda não em conjunto, mas trabalham para erradicarem do nosso planeta esses desequilíbrios que fazem parte ainda do coração do homem. Quanto se há trabalhado realmente nesse sentido? E ninguém lhes contesta a influência destruidora do álcool e da sífilis e de outras tantas, das drogas, da violência. Todos esses males que se abatem sobre o coração humano e são responsáveis por arruinarem coletividades, estragar a saúde, deprimir o caráter dos homens. Emmanuel nos fala assim na lição. E ninguém contesta, porque é uma realidade. Quantos de nossos irmãos
não estão aí com a saúde abalada por causa dos seus vícios? Quantos? Quantos não têm, né, o caráter deprimido, depressivo? Quantas coletividades não se acham abaladas em suas estruturas morais? Pelos desequilíbrios, pelas paixões, pelos vícios humanos. Agora, se nós temos todos esses problemas nos vícios da vida material, a que o homem sente prazer em buscar, a lição nos diz: não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno, que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços ou aviltantes. O falatório é uma praga, é um mal. Desperdício de energia e que em derredor dos passos daquele que é instrumento de falar demais, de maledicência, de murmurações, né? Existe uma família de elementos enfermiços ou aviltantes que denigrem consciência humana, caráter humano. A feição de vermes letais. Vermes letais, ou seja, que conduzem à morte, que são capazes de destruir, de arruinar, apenas pelo falatório maligno do mal, que proliferam no silêncio e operam nas sombras. É verdade. O caluniador, o maledicente, né? Eles operam nas sombras. Isso se prolifera no silêncio, na obscuridade, por debaixo dos panos, como nós costumamos dizer, e vão corroendo a sociedade, e vão corroendo a saúde dos homens. E ninguém se preocupa com esse tipo de comportamento. E acredito que falar é natural. Mas Jesus já nos disse uma frase muito importante: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Vamos refletir nessa expressão do Cristo de Deus. Muitos raros meditam no falatório maligno ou no uso da palavra que perturba, que incomoda. Não será, porventura, o verbo desregrado o pai da calúnia? Com certeza, ninguém tem dúvida quanto a isso. A calúnia nasce do verbo desregrado, do falatório. E o que não falar da maledicência, do mexerico, da leviandade e da perturbação que instalamos em torno de nossos passos em qualquer ambiente que estivermos, seja ele social, religioso, não importa. Deus criou a palavra e o homem engendrou o falatório. Todos nós sabemos e reconhecemos quando estamos extrapolando no verbo. Ou quando aqueles que nos chegam ao ouvido também extrapolam e que gostam de falar da vida dos outros, fazer comentários sobre a obra dos outros, criticar, apontar defeito. Esse é um falatório maligno. E nós não podemos dar ouvidos. Às vezes somos obrigados a ouvir por uma questão de educação,
e de caridade. Mas não temos que dar ouvidos, nem participarmos, nem deixarmos que essas expressões penetrem a nossa alma. Temos que manter-nos sempre distante da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, que é muito comum entre os homens. A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. A morte da esperança em muitos corações, quando são atingidos pela murmuração perniciosa, pela maledicência, pela calúnia, pelo mexerico, propicia a morte também do próprio indivíduo. Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos? Nós vivemos numa sociedade em que a palavra corrompida é usada para que se alcancem esses criminosos desejos. São aqueles que não respeitam o direito dos outros e se utilizam de todos os recursos, inclusive o do verbo, que deveria ser usado dignamente, para infundir bom ânimo, vida, alegria, paz, consolação no coração daqueles que os ouvem. Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, que dizer da língua transviada do bem que destrói vigorosas sementeiras? A língua, sim, irmãos, a língua do mal, ela é capaz de destruir as esperanças dos corações de nossos irmãos, onde a semente divina foi plantada pela incompreensão, pela intolerância, pela perseguição, pela inveja, pelo ciúme. E as murmurações, a maledicência vão tomando vulto na intolerância. E aquela semente que poderia proporcionar felicidade, levar sabedoria, amor e paz ao coração de nosso irmão, transforma-se em azedume, em tristeza, em melancolia, que estabelece, muitas das vezes, muito sofrimento e dor. Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, nós vimos lá na frente, educadores, porque através da educação nós conduzimos os nossos irmãos à educação sexual, né? Não aos desvios, aos desequilíbrios, e obviamente a educação sexual vai conter a transmissão da sífilis. Nós sabemos que essa é uma doença grave. Por que a indiferença alusiva aos desvarios da conversação? Será que a lição está querendo comparar os desvarios da conversação no mesmo grau de intensidade sífilis, do mal que ela causa? Será que existe uma referência? Portanto, se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, por que indiferença alusiva? Por que indiferença? Se o mal também da palavra imprudente, viciosa, maligna, também é capaz de causar
destruição e morte, como nós já vimos nos slides anteriores. Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva. Sem sombra de dúvida. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então o maledicente, o intrigante, o caluniador, o invejoso, o ciumento, o orgulhoso estão sempre falando daquilo que reflete a sua posição evolutiva, a sua condição espiritual, o seu progresso já realizado ou ainda o estacionamento nas zonas enfermiças da vida. A palavra é sagrada, é divina, é força poderosa de nossas almas, que serve para iluminar, como também para destruir. Indispensável, portanto, irmãos, aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Que não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for digna de elevação para seus irmãos. Paulo de Tarso. Essa é a referência que precisamos ter. Já falei ainda há pouco. Sim, sim, não, não. E a de Paulo vem reforçar o cuidado que o homem tem que ter ao proferir uma única palavra, porquanto ela tem o seu peso, carrega luz ou sombra. Desprezar as sagradas possibilidades do verbo. O verbo é sagrado. É força divina que exteriorizamos de nossa alma. Aqui, muitos de nós não nos atentamos ou não sabemos dessas informações. Agora, quando desprezamos as sagradas possibilidades do verbo, quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, e, irmãos, eu acho que não existe um cristão que não assuma a responsabilidade desse verbo desregrado, desse verbo maligno, desse verbo profano, da palavra vazia, frívola, destituída de força para o enobrecimento, para a cultura, para o conforto, para o aconselhamento, para o bem de nossos irmãos. E esse desprezar constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Assumiremos a responsabilidade de tudo o que falamos. Fazemos sombra ou luz em nós mesmos pela natureza do nosso verbo, de nossas palavras. E carregamos em nossa consciência todo o peso do mal que redunda do verbo exteriorizado em desequilíbrio e que estabeleça perturbação, tristeza, ruína no coração de nossos irmãos. Portanto, podemos concluir, como nos fala a lição, cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Lembram-se? Palavra de Paulo? Que não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, indecente, imoral, maledicente, caluniosa, mas somente aquela por digna, adequada, para estabelecermos no coração de nossos irmãos a alegria, a paz,
a felicidade. Nunca a ruína, a destruição, a queda. Falatório é desperdício. Desperdício de forças espirituais. E quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos. Recordem a foto que encabeça o nosso estudo. As serpentes destilam venenos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. É assim que nós precisamos entender a aplicação e o uso da palavra. E nós nos envenenamos até mesmo por participarmos das conversações, embora de nossa boca não saiam as mesmas palavras torpes. O veneno destilado pelo falatório leviano e maligno, como veneno psíquico das almas que ainda se encontram na perturbação e na desordem, elas penetram o nosso organismo pelos poros, intoxicando-nos, adoecendo-nos, perturbando-nos o equilíbrio orgânico. Quando esses irmãos já não apresentam os sintomas das doenças e do mal que se lhes abate sobre a alma. Assim, irmãos, prestemos atenção à palavra. Vigiemos, cuidemos, para que possamos falar somente como discípulos de Jesus aquilo que for digno e nobre, sem atentarmos contra a vida de ninguém, contra a idoneidade, contra o caráter, contra o trabalho, contra as realizações de nossos irmãos, com os comentários infelizes que nascem de nosso coração, muitas das vezes contaminado pelo orgulho, pela inveja, pelo ciúme, pelo personalismo, pelo egoísmo. Nós precisamos, sim, combater a palavra maligna em nós. Prestemos atenção, irmãos, que o nosso divino e amado Mestre Jesus possa abençoar-nos sempre. E que Deus, nosso Pai, possa dar-nos as visões íntimas, o amparo, força espiritual, para que realizemos essa obra. Não é fácil vencermos nossos vícios. Sabemos o quanto é difícil. E o falatório é um vício da alma, que também precisa de combate e de uma luta tenaz para que ele possa ser extirpado. Que Deus nos abençoe em nossas realizações, agora e sempre. Muita paz, irmãos, em nome de Jesus, aos seus corações.